Seja bem-vindo também à Primeira Igreja Batista de Bimirim. Eu sou o pastor Mozart Mendonça. Dizer que estou muito feliz com tudo, muito feliz por estar aqui mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra, porque é algo que me dá muito prazer, alegria, satisfação, saber que Deus me dá essa liberdade, esse privilégio. Convidar você a abrir a sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta. Você que me acompanha em casa também, faça uso da palavra de Deus. O texto dessa noite está no livro de Romanos, capítulo 13. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 6. Uma breve meditação nesse texto. Pedir para que você continue com sua Bíblia aberta, para que você possa ir meditando e averiguando tudo o que está sendo dito. Também, se você quiser fazer anotações, nós temos em nosso boletim espaço adequado para isto. Assim você tem um melhor aproveitamento da palavra do Senhor. Então, Romanos capítulo 13, versículo de 1 a versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, porque o Senhor é Deus de amor, é Deus misericordioso. É um Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade de consertarmos os nossos erros e trilharmos um novo caminho dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa falar e que cada um que entrou aqui nessa noite possa encontrar com o Senhor de uma forma especial, encontrar com a Tua palavra e ser movido pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós éramos crianças, qual era o resultado quando nós desobedecíamos os nossos pais? Você lembra disso? O que é que acontecia quando você desobedecia o seu pai? Tenho certeza qual é a resposta. Aqui no interior de Pernambuco, a cultura da gente, na cultura do Nordeste, pai e mãe é uma figura de respeito, sempre foi. Não estou dizendo que nos outros lugares não são, mas aqui isso é muito forte. Talvez os nossos filhos hoje não fazem ideia, né? Não fazem ideia. Hoje o máximo que o pai faz é tomar o celular.
Mas na nossa época, irmãos, quando nós desobedecíamos os nossos pais, o que acontecia? O que acontecia quando seu pai te dava uma ordem e você fazia tudo diferente? Ou você não fazia? Quais eram as consequências da nossa desobediência? Se você foi uma criança bem disciplinada neste sentido, você sabe muito bem o que acontecia. Você sabe quais eram as consequências da sua desobediência. Às vezes era um corretivo. Como a gente gosta de falar, uma pisa, né? Era um corretivo com a sandália, com um cinto, algo nesse sentido. Às vezes era um castigo. Sua mãe deixava você ali, sem ver televisão, não podia sair para brincar, não podia sair para jogar bola com os amigos. Às vezes era um castigo. O fato, irmãos, é que todos nós crescemos com isto e aprendemos que a desobediência não é boa, que a desobediência não leva a lugar nenhum, que a desobediência tem consequências. Será que todos nós sabemos quais são as consequências da desobediência? Embora todos nós tenhamos aprendido com isso na infância, será que todos nós sabemos, irmãos, que a desobediência não leva a lugar nenhum? Será que nós amadurecemos, deixamos de ser crianças e aprendemos a obedecer? Por que será então que há tantas pessoas, em especial tantos cristãos, que mesmo conhecendo a verdade, optam por desobedecer? Optam pela desobediência. Será que a gente não aprendeu o que é obedecer? E o texto que nós lemos, irmãos, fala de obedecer. Aqui o apóstolo Paulo, um texto conhecido dos irmãos, tenho certeza que muitos dos irmãos conhecem. Aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: obedeçam às autoridades, versículo 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Ele diz que todas as autoridades foram estabelecidas por Deus e nenhuma existe sem a permissão de Deus. Olha o que diz o texto. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Versículo 1 ainda. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Olha, sabe quem colocou o seu pai e sua mãe como autoridade sobre sua vida? Deus colocou. Sabe quem colocou o seu chefe como autoridade sobre sua vida? No trabalho lá? Quem foi? Deus colocou. Sabe quem colocou o seu líder da igreja como autoridade sobre sua vida? Quem foi? Todas as autoridades, nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. E Paulo aqui está dizendo: obedeçam a essas autoridades. Em seguida, no versículo 2, ele passa a dizer quais são, do versículo 2 em diante, ele passa a dizer quais são as consequências
da desobediência. E aí, se nós formos ler o texto, como lemos do versículo 1 ao 6, vamos ver as consequências da desobediência. Paulo nos exorta que devemos estar sujeitos às autoridades, como quem vamos prestar contas a Deus. Como quem vamos prestar contas a Deus. E eu quero refletir com você nessa noite sobre estas consequências. Quais são as consequências da desobediência, segundo o texto de Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 6. O título desta mensagem: as consequências da desobediência. As consequências da desobediência. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira consequência apresentada por Paulo aqui em Romanos capítulo 13 é a condenação. O versículo 2 diz assim, olha, assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. A primeira consequência é a condenação. Olha, Paulo no versículo 1 diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Assim, quem se revolta, quem desobedece, está desobedecendo a Deus. Está se revoltando contra Deus. Porque todas as autoridades foram colocadas nos seus lugares por Deus. Nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. É o que diz o versículo 1. Quem desobedece está desobedecendo a Deus. O que é se rebelar? O que é se revoltar? Se revoltar, segundo o nosso dicionário, é se opor, é ir contra, é desobedecer, é não ouvir conselhos. Olha o que diz o dicionário. Agindo dessa forma, irmãos, em atitude de desobediência a Deus e a sua palavra, a pessoa traz para si mesma a condenação. Agora, o que é condenação? O nosso dicionário diz que condenação é um julgamento que condena alguém a uma pena. O juiz condena o réu. A condenação é o julgamento que condena alguém a uma pena. É a palavra que determina a pena para o réu. Nós bem sabemos, irmãos, o que é ser condenado a uma pena por causa da desobediência. Quando éramos crianças, muitas vezes éramos condenados a ficar de castigo porque tínhamos desobedecido os pais. Eu lembro na minha infância que o castigo era não sair para brincar ou não ver televisão. Hoje a coisa já é diferente. O castigo é não pegar no celular, aí o menino corre para a televisão. Aí você tem que também não deixar a televisão. Nós sabemos o que é, irmãos, ser condenado a uma pena, a um castigo por causa da desobediência. Mas porque muitos de nós cresceram e não amadurecemos nesse sentido, para entender que a desobediência não leva a lugar nenhum. Porque muitos continuam desvalorizando a importância de obedecer a Deus.
a importância de obedecer a sua palavra. Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus quer de cada um de nós, mas não valorizamos a obediência. Desvalorizamos a importância de obedecer a Deus, a sua palavra, a importância de obedecer às autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas. Desvalorizamos a importância de obedecer os nossos pais, por exemplo, ou qualquer outra autoridade que Deus coloca sobre nossa vida. Certa vez alguém chegou para mim, uma jovem, e disse assim: pastor, o que é que o senhor acha? Fulana de tal já tem 20 e poucos anos. Ela quer sair de casa, morar só. Ela quer ter a casa dela, a liberdade dela. O que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho, é o que eu acho, que a Bíblia só diz para você sair de casa quando a Bíblia diz assim, ó, deixará, pois, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. É a única hora que a Bíblia diz, deixará, pois, seu pai e sua mãe. Eu acho que você não deveria sair de casa. Por que você vai sair de casa? Porque não consigo mais conviver com os meus pais e obedecer a eles, então é um problema. É um problema. Eu não digo quando você precisa estudar fora, trabalhar fora, e aí, consequentemente, você sai de casa, por ir para fora. Mas, porque você não sabe obedecer à autoridade de Deus sobre sua vida, aí a pessoa falou, mas pastor, ela já tem 20 e tantos anos. Eu disse, podia ter 50. Se não aprendeu a obedecer à autoridade, não está pronta nem para sair de casa. Por que, irmãos, nós desvalorizamos a importância de obedecer a Deus, de obedecer a sua palavra e de obedecer às autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas? Eu digo para os meus filhos assim, você pode ter 50, 60, 100 anos, mas enquanto morar na minha casa, é minha casa ou minha regra. E só sai da minha casa com a minha bênção se for casado. Se for solteiro, pode ficar por aí mesmo. Porque é assim que eu entendo que alguém deixa o pai e a mãe. É quando se une a sua mulher e se torna uma só carne. Se você pensa diferente, eu respeito. Só estou dizendo como eu acho. Será que muitos irmãos não entendem que quando desobedecem a Deus e a sua palavra estão trazendo para si mesmo condenação? Olha o que o texto diz. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo, quem desobedece está trazendo para si mesmo condenação. Quando não obedecem às autoridades constituídas sobre eles, estão automaticamente desobedecendo a Deus e trazendo para si mesmo a condenação. Mas talvez você diga assim, você é um bom conhecedor da palavra, e você vai citar Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. O que é que diz Romanos 8, 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso? Olha aí para você ver que está lá no texto. Um pouquinho antes, Romanos 8, 1. Aí você é muito conhecedor, você vai dizer, pastor, mas como é que eu posso trazer para a minha condenação se Romanos 8:1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que eu posso trazer para a minha condenação se nenhuma condenação há?
para os que estão em Cristo Jesus. E eu vou lhe dizer, é verdade. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas olha o que diz também em 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem no pecado. E aí quando Romanos diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, eu quero frisar para você que é para quem está em Cristo. Não é para quem não está, não. E quem está em Cristo Jesus, irmãos, obedece a Deus e obedece a sua palavra. Quem está em Cristo Jesus é servo bom, fiel e obediente. Quem está em Cristo Jesus é servo, para começo de história. Quem está em Cristo Jesus não se rebela contra a autoridade, porque servo não se rebela, servo é servo. Aí para este, sim, nenhuma condenação há. Mas quem não está em Cristo Jesus, quem não entendeu a salvação e quem opta pela desobediência, dando sinais claros de que não está em Cristo Jesus, este atrai para si mesmo a condenação. De fato, não há condenação para quem está em Jesus, mas quem está em Jesus não vive na prática do pecado, não vive em desobediência. E essa é a razão de nenhuma condenação vir sobre ele. A questão é, você está em Cristo Jesus? Então dê provas disto, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra e obedecendo às autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida. Nós bem conhecemos a história do rei Davi, que mesmo depois de ser consagrado rei, ele ainda temia e honrava o rei Saul, até o último dia da sua vida, da vida do rei Saul. Davi era um homem que jamais se levantava contra a autoridade, nem dos seus pais, nem do seu rei. Então, irmãos, a primeira consequência da desobediência é a condenação. A segunda consequência da desobediência está no versículo 3. É o castigo. Olha o que diz o versículo 3. Romanos 13, 3. A segunda consequência é o castigo. Olha o que diz. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Olha, Paulo aqui continua dizendo
que aqueles que obedecem são honrados. Olha o que diz o versículo 3 mais uma vez. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo da autoridade, faça o bem e elas o elogiarão. Talvez na sua versão diga, e elas o honrarão. Aqueles que obedecem são honrados. Todos os que vivem em obediência a Deus e a sua palavra são honrados, irmãos. Seja submisso à autoridade, seja servo, e mais cedo ou mais tarde você será honrado. Contudo, Paulo continua dizendo que quem desobedece, no versículo 4, traz sobre si mais uma consequência. E essa consequência ele chama de castigo. E não é um castigo qualquer, mas é o castigo dele. Dele quem? De Deus. Olha o que diz, versículo 4. De fato, tem poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. O castigo dele. Elas estão a serviço de Deus. Castigo de Deus, uma vez que elas estão a serviço de Deus. Quando nós éramos crianças e que nós desobedecíamos, nós recebíamos a condenação e o castigo. A condenação era quando sua mãe dizia assim, você não vai sair hoje. E o castigo é você ficar lá sentado lá o dia todinho. E ainda adultos, irmãos, nós precisamos muitas vezes entender que a situação não é diferente. Quando a palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes, é para que nós não soframos a consequência deste erro, o erro de desobedecer a Deus. Já que uma vez que você desobedece às autoridades constituídas por Deus, você também está desobedecendo a Deus, como diz o versículo 2, que nós lemos. É contra Deus. Você está se revoltando contra o que Deus ordenou. E Paulo diz, irmãos, que estas autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. No versículo 4. Para o seu bem, irmãos. Elas estão a serviço de Deus para o bem de você. Veja que coisa. Então, nós precisamos entender que Deus estabelece as coisas dessa maneira para o nosso bem. É preciso que uma criança, para o seu bem, seja bem criada por seus pais e respeite a autoridade dos seus pais para o seu próprio bem. Deus estabelece essa linha de autoridade entre pais e filhos, entre professor e aluno, entre chefe, patrão e funcionário, entre líder e liderado, para o nosso bem. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, para que a gente se espelhe, para que a gente copie. Como você vai aprender? Como você vai aprender a ter autoridade se você não respeita a autoridade? Como você vai aprender a liderar se você não foi liderado? Como aprender a ser pai sem olhar para um pai e se esmerar nele? Ou mãe? É para o nosso bem
E ele conclui dizendo que nós devemos obedecer, irmãos, não somente por causa do castigo que receberemos se desobedecermos. Olha o que diz o versículo 5. Não é somente por causa do castigo. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus. Não somente porque você não quer ser castigado ou tem medo do castigo. Mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Talvez na sua versão diga, mas também para manter a sua consciência limpa. Não somente por causa do castigo que receberemos, irmãos, mas para manter a consciência limpa. Ou seja, para nós estarmos bem, para nós estarmos livres de culpa, com a consciência tranquila de que nós obedecemos a Deus. Para ter a consciência limpa, leve, tranquila. Precisamos entender, irmãos, que quando as autoridades cumprem o seu dever, elas estão a serviço de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Portanto, é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Quando seu pai cumpre o seu dever, quando um pai cumpre o seu dever com o filho, quando a mãe cumpre um dever com o filho, quando o líder cumpre o seu dever com o liderado, eles estão a serviço de Deus. Não é para você ficar com raiva do seu pai e da sua mãe, ou do seu líder, ou do seu chefe, ou do que for. Eles estão a serviço de Deus e é para o seu bem. Talvez você não diga, pastor, mas eu não sei como isso influenciou para o meu bem. Mas influenciou, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se a Bíblia diz, então influenciou. 100% do que a Bíblia diz é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem. E quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Por isso, irmãos, é importante nós compreendermos e aceitarmos a autoridade dada por Deus a todos os que exercem autoridade sobre nós, sobre nossa vida. E acima de tudo, irmãos, aceitar a autoridade de Deus e da sua palavra sobre nossa vida. Nós precisamos aceitar a autoridade de Deus e da sua palavra sobre nossa vida. Deixa eu te perguntar, você tem obedecido a Deus e a sua palavra? Você tem obedecido a Deus e a sua palavra? Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que nós temos pregado a palavra de Deus toda semana. Talvez você tenha a oportunidade de ler a Bíblia na sua casa todo dia. Mas se você não tem, pelo menos uma vez por semana você ouve a pregação da palavra de Deus aqui na nossa igreja. Se você vier mais vezes durante a semana, você vai ouvir mais. Às vezes 2, 3, 4 vezes, 5. Nós temos pregado a palavra de Deus toda semana. Eu estou aqui já passaram 2 anos. 2 anos e um pouco. E se você não acompanhou todas as mensagens e buscar no YouTube, tem muitas mensagens nesses 2 anos. O nosso canal do YouTube já deve estar chegando aí perto dos 300 vídeos. São 300 no mínimo 200 mensagens que você vai encontrar lá. Nós temos pregado a palavra de Deus sempre.
Todas as semanas você tem ouvido a palavra ser pregada. E você sabe o que Deus quer de cada um de nós e o que Deus espera de você. E por que nós não obedecemos a Deus e a sua palavra muitas vezes? Por que nós desobedecemos, mesmo sabendo que Deus não se agrada disso ou daquilo? Olha, lembre-se que quem desobedece deliberadamente atrai para si mesmo condenação e castigo. São as consequências dos nossos erros e dos nossos atos pecaminosos. Nós não estamos livres das consequências. Não queira sofrer o castigo da sua desobediência e nem as consequências do pecado. Escolha obedecer. Talvez você que está aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Não sabe o que é viver com Cristo. Não sabe o que é experimentar essa bênção que nós lemos em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não sabe o que é sair daqui leve, sem nenhum peso nas suas costas, sem nenhuma condenação sobre os seus ombros, livre, liberto e salvo. Você não sabe o que é viver com Cristo. E eu te digo nessa noite, obedeça ao chamado de Jesus hoje. Obedeça à ordem de Jesus. Quando ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma ordem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obedeça a esse chamado, a essa ordem de Jesus e venha até Ele. Lembre-se que a desobediência a esta ordem também resulta em condenação, sendo que esta é uma condenação eterna para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Baixe os teus olhos, tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar. Talvez hoje, nessa noite, hajam pessoas aqui que nunca fizeram sua decisão por Cristo Jesus, que nessa noite entenderam a importância de obedecer a este chamado. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você entrou hoje aqui nessa noite cansado, triste, sobrecarregado, mas é obedecendo a voz de Jesus e a sua ordem de vir até Ele que você vai encontrar alívio e descanso para a sua alma, assim como Ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Se você nessa noite se encontra dessa maneira, cansado, sobrecarregado e triste, e quer tomar essa decisão de obedecer ao Senhor Jesus e vir até Ele, levante sua mão que eu quero orar por você. Amém. Alguém mais quer fazer a sua decisão por Cristo Jesus nessa noite? Quer obedecer a este chamado do Senhor Jesus e dizer: Pai, eis aqui a minha vida, eu entrego minha vida diante do teu altar, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Há alguém? Amém, glória a Deus.
Há mais alguém, irmãos? Há mais alguém que quer encontrar com a salvação nesta noite? Deixar para trás o homem velho e ser uma nova criatura? Experimentar da alegria da salvação, participando do corpo de Cristo, dessa grande família? Ter o seu nome escrito no livro da vida? Há mais alguém? Continue com seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Eu quero orar por todos vocês. Talvez você que está aqui nessa noite também já fez sua decisão por Cristo, mas reconhece que precisa obedecer mais. Reconhece que muitas vezes tem pago um preço alto pela desobediência e não quer mais desobedecer ao Senhor e à sua palavra. Não quer mais viver em desobediência com as autoridades constituídas por Deus sobre sua vida. Se você se encontra assim nessa noite, ore ao Senhor e coloque sua vida diante dele. Pai, eu quero te pedir por cada um dos teus servos que aqui estão, Pai, que bem nós sabemos, Deus, o quanto precisamos do Senhor. E o Senhor que sonda o nosso coração e nos conhece. O Senhor sabe quais são as nossas falhas. O Senhor sabe o quanto nós precisamos obedecer e obedecer cada vez mais a Tua palavra, Deus. E nos encontrarmos diante do Senhor como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Pai, eu te peço por cada um desses irmãos que estão aqui, que o Senhor perdoe, Deus, as nossas falhas como igreja. Que o Senhor perdoe os nossos pecados como igreja, Pai. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos conduza a uma vida de maior obediência à Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que se atentamente ouvirmos a Tua voz e obedecer, se seguirmos os Teus passos e não nos desviarmos, bênçãos do Senhor virão sobre nossas vidas. E nós queremos agradar o Teu coração, Deus. Nós queremos, Deus, te honrar. Nós queremos te glorificar, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas e nos conduz a uma vida de exemplo e de obediência, Deus, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.